Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa live de hoje, super especial. A gente vai falar um pouquinho então sobre o eixo cérebro-intestino e eu vou receber a proctologista doutora Thaís, que já está aqui. Thaís, se você puder. Ah, perfeito. Boa noite para todo mundo. Oi, Nelson. Oiê! E tudo bem? Que prazer Tudo bem? enorme ter aqui. Ai, que delícia esse papo. Eu sou suspeita, né? Eu e você, duas Preocupada já de suspeitas. falar desse assunto, porque eu pensei, meu, acho que todo mundo te pede para falar disso, né? Exato. Mas sabe, Nath, isso é muito legal porque a gente consegue perceber que isso tem disseminado, sabe? E antigamente era meio que assim, eu brinco, né, que a medicina ela era dividida entre quem cardiologista cuida só do coração, neurologista só Cuida. do cérebro, e era tudo muito dividido, e a gente sabe que não é assim, né? Perfeito. Eu vou contar como que eu te conheci, tá? Tá. Eu assisti uma aula da doutora Thaís e aí eu fui falar com ela no Instagram, porque eu fiquei apaixonada pela forma, pela didática. E ela falou, ai, que legal que você gostou, quer fazer uma live? Eu falei, nossa, super, assim. Então eu tô muito, muito feliz, porque realmente, quando eu assisti, nossa, sabe quando você fala, caramba, que demais, eu amei a forma como você explicou. E o que eu achei mais legal de tudo, apesar de que eu acho que bastante gente acabou vendo sua live, porque tem muita gente aqui que tá no RD, enfim, foi quando você falou que o que diferenciava a gente da maioria dos animais era o número de bactérias que habitavam no nosso intestino. E isso é Exatamente. muito incrível, assim, a gente pensar sobre isso, sobre como essas bactérias são importantes, né? Exatamente, Nath. E aí, o que acontece, né? Antigamente, a gente não tinha uma forma de avaliar isso. A gente não Uhum. tinha tecnologia suficiente para conseguir analisar as fezes e entender a importância, né, e o que essas bactérias faziam no nosso corpo. E hoje a gente consegue entender que elas têm tanto produção própria quanto gatilhos de estímulos de coisas que vão acontecer no nosso corpo, que a gente vai conversar aqui. E aí eu sempre brinco com os meus pacientes que quem nunca foi fazer uma apresentação e teve uma diarreia? Todo mundo. Ou o clássico da mulher que vai viajar, fica uma semana sem ir no banheiro. E às vezes, né, e a gente tem, lógico, que uma coisa cultural, uma coisa social, de não vou no banheiro fora de casa, mas às vezes não é isso, porque às vezes o banheiro é melhor do que o banheiro da sua casa e você não vai porque a vontade nem vem, né? E às vezes a sua alimentação tá igual. Então, assim, tudo isso a gente mostra pra gente que o estresse e todas essas mudanças de rotina mexem com esse eixo, né? E por isso que é tão importante a gente cuidar das duas coisas, né? E é verdade que ficar sem ir no banheiro não é saudável? Que o ideal é que a gente vá todo dia, porque tem uns mitos sobre isso. Eu já ouvi outras pessoas falando que não, que depende da pessoa, que tem gente que realmente não Exato. vai. Então, o que acontece? A gente classifica como intestino, o famoso intestino preso, quando a pessoa vai mais de menos de 3 vezes a cada 3 dias. Tá? Hum. Então, se a pessoa vai a cada 4, 5 dias, isso já é considerado um trânsito mais lento, você já tem um acúmulo fecal maior, mas essa variabilidade desse 1 a 3 dias, ela é muito relacionada ao tipo de alimentação, a como já é o movimento intestinal dessa pessoa, como é a rotina. E o principal ponto é o desconforto. Então, assim, não pode te gerar desconforto ao longo desses 3 dias. Porque às vezes a gente tem momentos que você fica sem ir e ok, aí depois você vai no outro dia e tudo bem e vida que segue. O problema é quando você fica com aquele abdômen distendido, aquele acúmulo, o humor muda e você começa a ficar mais irritado, porque aí sim, você tem uma sensação de peso no abdômen e isso sim a gente considera já um transtorno que precisa ser avaliado. E assim, na 90% dos casos são os hábitos de vida.
Ah, Então as pessoas sempre acham que não, tem alguma coisa errada comigo. E não. A maioria é um ajustezinho, você já consegue melhorar esse intestino, sabe? e quando a gente fala de transtorno mental com microbiota, tem alguma relação com transtorno de dependência química? A dependência química também tá? Ou tá? É trabalho Peraí, deixa eu fechar aqui, que tá um barulhão. vou reformular a pergunta e depois eu Isso, falo da dependência. tá. Quais são os transtornos mentais que mais têm associação com o eixo cérebro-intestino? Então, o que que acontece? Acho que para eu conseguir te responder essa pergunta, o principal mecanismo que a gente tem que entender é o que que acontece, como que essa bactéria vai gerar alguma coisa que pode dar um problema, algum transtorno mental, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, todo desequilíbrio que a gente tem nesses trilhões de bactérias que a gente tem no intestino, elas geram um processo do nosso corpo que é um processo inflamatório. E aí, como que eu comparo para os pacientes conseguirem entender a graduação de um processo inflamatório? Porque a gente pensa muito na inflamação de quando a gente está resfriado, quando a gente está gripado, ou quando tem uma pneumonia, ou quando está internado, né? Que aí são as graduações. Mas esse processo inflamatório crônico, que a gente chama de endotoxemia, que ele acontece numa forma muito sutil, ele dá sintomas muito sutis. E como que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber porque quando a gente vai sentir que vai ficar resfriado, você já sente uma fadiga maior. Você Uhum. fica menos motivado para fazer as coisas, parece que você vai mais se arrastando. E aí, passa 2 dias, nariz tranca. Então, esse pré é esse estado inflamatório muito discreto que uma alimentação inadequada, estresse crônico geram no nosso corpo. Então, quando essas bactérias estão em desequilíbrio, você pensa que está ali acontecendo uma guerra lá dentro de bactérias ruins aumentadas, tentando diminuir a presença das bactérias boas, e aí todo esse desequilíbrio começa a fazer o seu corpo responder a isso. Então, nosso sistema imunológico entra em ação, porque essas bactérias em desequilíbrio ativam esse sistema imunológico. E aí, quando o nosso sistema imunológico é ativado, é muito parecido com o processo de qualquer doença. Só que, como ele acontece de uma forma lenta e contínua, a gente tem uma percepção menor. Tá. Então, não é assim, veio aquele resfriado. Não, vai aparecer um diabetes lá na frente, vai ter um infarto lá na frente. Por quê? Porque seu corpo passou muito tempo nesse processo inflamatório. Por isso que a nossa maior causa de morte são as doenças cardiovasculares hoje, por conta desse processo inflamatório crônico que vai acontecendo. Então, quando a gente tem essa inflamação, esses fatores inflamatórios caem na corrente sanguínea e vão parar lá no nosso cérebro. E essas citocinas inflamatórias, elas entram em contato com a nossa barreira, que a gente chama de barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege o nosso cérebro de todas essas toxinas. Só que esse processo inflamatório precisa sinalizar para o nosso cérebro que tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo errado lá embaixo. O que a gente vai fazer? E aí a gente diminui a atividade cerebral, então por isso que tem essa fadiga, por isso que tem tanta gente com essa fadiga crônica, com essa dificuldade, né? Pós-Covid, isso piorou absurdamente. E aí, esse estresse crônico, esse estresse oxidativo, ele faz com que essa barreira, que ela é muito seletiva e que as células ficam pertinho, elas se afastem. E aí, a nossa barreira hematoencefálica começa a ficar permeável. É como se a nossa peneira começasse a ficar com buracos maiores. Então, a gente começa a ter uma passagem de toxinas para o nosso cérebro. E essa neuroinflamação, que vai ser o gatilho para as doenças cerebrais, seja depressão, ansiedade. Por isso que depressão, ansiedade são muito relacionadas também a essa endotoxemia. E você olha muitos pacientes que têm diabetes, pressão alta e essas doenças, né, acabam desenvolvendo algum grau de alguma fadiga e algum transtorno mental. O Wesley até citou provavelmente ele falou
com você sobre isso, de um artigo que eles colocaram. Eles transferiram as fezes de alguns ratos deprimidos para ratos não deprimidos. E o simples fato deles entrarem em contato com aquelas fezes fez com que eles desenvolvessem os períodos. Exatamente. Exatamente. Então, E aí, é o que a gente, né? Por isso que, assim, dá pra gente transpor diretamente isso pro humano? Diretamente. Não, porque esse metabolismo desses ratinhos são muito... É um metabolismo muito diferente do nosso. Mas, por outro lado, a gente consegue perceber que existem gatilhos. E essas bactérias, isso também já foi provado já em estudos clínicos, né? Não só em estudos pré-clínicos, que a gente também tem uma melhora na resposta desses transtornos mentais quando a gente tem uma melhora nesse perfil microbiano. E aí não adianta, né, Ná? Não tem fórmula mágica. É hábito de vida. Foi até uma pergunta que está aqui, ó. Dependendo do alimento, isso ocorre com mais frequência? Exatamente. E aí, olha que engraçado e como tudo vai se encaixando, né? As nossas bactérias, se a gente pensar nas nossas bactérias intestinais como uma fábrica, cada uma tem sua função. Então, a gente tem bactérias que produzem elementos anti-inflamatórios, a gente tem bactérias que produzem, que digerem alimentos, carne, a gente tem bactérias que digerem farinha branca, a gente tem bactérias... Então, cada bactéria tem lá a sua função. Bom, quando a gente tem uma dieta monótona, e isso é o que mais acontece, a gente tem uma população de bactéria direcionada. Então, aquela população aumenta. E a dieta ocidental, né, que é essa muito baseada em farinha branca, muito baseada em carboidratos, sem pensar tanto nas gorduras boas, sem pensar tanto na quantidade de proteína que a gente ingere, essa dieta do refinado e do ultra refinado, ela seleciona bactérias que gostam desse tipo de alimento. E as bactérias protetoras e que produzem substâncias anti-inflamatórias, né, que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, as bactérias que produzem essas substâncias são as bactérias que degradam fibras. Por isso que o alimento natural é tão importante. Porque a partir da degradação dessa fibra que a gente não consegue digerir, então a gente tem bactérias que fazem esse processo pra gente, o produto disso é neuroprotetor. Tá. Por isso comer a fruta in natura, por isso né, buscar comer as verduras, o que puder. Exato. Quanto mais natural, mais fibra mantém. O processo de refino é a retirada dessa fibra. E aí você tem aquele alimento que ele vai ficando super palatável. Então é aquele alimento que ele tem mais gosto, ele tem mais açúcar. E aí você seleciona o quê? O tipo de bactéria que gosta desse alimento. E aí a gente consegue fazer a comparação com a seleção natural. Então, dentro do nosso intestino também acontece uma seleção natural, igual aconteceu com a gente ao longo de muitos milhares de milhões de anos. Então, essas bactérias que gostam desse tipo de alimento, elas aumentam de número. Então, elas começam a produzir substâncias que dão o gatilho mental da gente querer aquela substância. Porque aí você vai consumir mais e essa população aumenta, essa população se fortalece. E aí a gente percebe no dia a dia como quanto mais substâncias palatáveis, mais doces a gente come, você começa a precisar de quantidades maiores para te dar a mesma sensação de recompensa. E é a bactéria que está fazendo isso. A bactéria junto com todo um conjunto de hormônios, neurotransmissores e toda essa engenharia, né, do nosso corpo acontecendo junto. Então, elas são parte de um todo. Caramba! É impressionante. É muito. Isso, porque faz muito sentido. É verdade isso mesmo, né? E tanto é por isso também que muitas vezes quando as pessoas passam a ter uma alimentação saudável, elas dizem, ai, nossa, eu comi alguma coisa e não fiquei bem. Exato. Eu já ouvi várias vezes pessoas falando isso, ai, eu resolvi comer um brigadeiro na festa e, nossa, não fiquei legal, porque eu já estava há muito tempo sem comer. Então também é o contrário, né? Porque aquelas bactérias boas acabaram... Exato.
elas já não pedem aquilo. E é muito engraçado, porque assim, né? Aí todo mundo vai falar, nossa, Thaís, mas você sempre soube, você sempre, sua vida sempre foi super saudável? E não, né? Porque durante a minha educação, durante a minha graduação, a gente não aprende isso. Primeiro, porque tem muita coisa nova. E Uhum. segundo, porque é tudo tão enraizado, né? E você vai num flow, né? E a dieta realmente é muito monótona. Então, assim, eu já tive fases de eu terminar de almoçar e falar assim, gente, eu preciso de um doce, porque senão não vou sobreviver à tarde. E aí, conforme você vai tirando um pouquinho esse paladar, hoje um brigadeiro me deixa saciada, porque eu até consigo perceber aquilo muito doce. Então aquilo já me deixa bem. Só que isso demora. E as pessoas desanimam no meio do caminho, porque é um processo de uma reconstrução, né? E é muito difícil isso. Então, e a nossa, a parte do marketing, né? Quando você olha, nossa, a propaganda do hambúrguer, putz, não tem uma propaganda de alguém comendo. A propaganda da criança comendo brócolis era assim, nossa, gente, criança comendo brócolis, né? Eu até gosto muito dos legumes, assim, eu não tenho problema nenhum. O problema maior que eu acho, assim, minha opinião, essa é minha, eu acho que é a dificuldade da gente fazer, assim, né? Se você não tem ajuda, porque é trabalhoso e o alimento industrializado, ele é muito rápido e muito fácil de ser consumido. Então, na Exato. verdade, na correria do dia a dia, muitas vezes não é, eu até prefiro, mas tem que A tascar. logística. Aí tem que nananã, não sei o quê. E dificilmente você vai num lugar e tem legume, né? É difícil Exatamente. no Ou iFood, quando ele tem, ele tá boiando num azeite, né? Assim. não é bonito, não é aqueles legumes, né? Aí Sim, você fala, sim. não tô com vontade de comer isso. E em compensação, macarrão, miojo é muito barato, né? Exato. E é esse que é o problema, né? Quando a gente vai pesquisar por que, que a dieta ocidental, então essa alimentação clássica, ela é tão enraizada, a gente consegue perceber que ela preenche muitos critérios que fazem ela ser tão enraizada. Então, assim, ela é barata, Uhum. ela é acessível, então você consegue produzir uma grande quantidade. Você consegue fazer grande, imagina, para você vai lá, faz um refino e o sabor, ele é imediato. Você consegue consumir, ele quase derrete na boca. Diferente de uma fibra que você tem que mastigar mais. E aí, com a idade, isso piora. Porque os pacientes, conforme vai passando a idade, a microbiota ela fica menos diversa. E aí a gente não sabe muito o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Porque será que essa microbiota ficou menos diversa porque esse paciente não tem força de mastigação, então ele come menos fibra naturalmente? Ou será que ela ficou menos diversa e aí esse paciente já não tem tanta vontade de comer tanta fibra também? E eu acho que para quem é leigo é muito difícil da gente saber, assim, porque vocês acham que tem outro tipo de especialização, nutricionista também, mas para a gente, assim, que não conhece muito, às vezes você até acha que um alimento é saudável, mas aí você vai ver não é, né? Porque às vezes a propaganda Outro dia eu estava ouvindo alguém falando justamente disso, assim, olha, presta atenção, porque quando você acha que você está comendo barrinha de cereal, tá cheio de açúcar, tá cheio de... Exato. Então, Exatamente. e tal, mas a Porque é gente um processado, né? Então, assim, quando a gente fala do alimento natural, a gente pensa mais no hortifruti do que no pacote. E aí as pessoas vão falar assim, Thaís, mas não dá, é impossível. Porque e aí a logística, né? Porque uma coisa é você, no dia a dia, passa no mercado, pega o pacotinho, bota, ou você passa, mesmo uma fruta, você tem que lavar. Uhum, uhum, Pronto, já ferrou a logística. Então, o segredo é organização. Não tem jeito. É ser marmiteiro, sabe? uhum. Porque, se não, é uma coisa que a gente vai correr atrás lá na frente. Né? Então, assim, é uma construção, a gente precisa. E aí, essa é a graça da coisa: é o conhecimento, é você saber que é importante. A partir do momento que você sabe que é importante, e aí, assim, o papel dos nutricionistas,
nessa construção, né? Em dar alternativas, porque também esse paciente é difícil ele diversificar. E aí ele vai lá, ele sempre tem o tropismo, né? Você vai e você olha direto, ou batata, alface, e é tudo aquilo. E aí, assim, não é só com as pessoas, com todo mundo. Comigo também era assim. E aí, uma alternativa que eu arranjei foi... Aqui em São Paulo, a gente tem uns lugares, uns mercados online, que eles programam entregas semanais ou quinzenais na sua casa. E aí, eles vão olhar as frutas que são da época. Então, você só coloca algumas restrições. Então, assim, por exemplo, aqui em casa, pimentão é uma coisa que a gente não tem muito costume de comer. Então, é a única restrição que a gente tem. De resto, pode vir tudo. Isso te força a cozinhar aquilo no final de semana e preparar a semana. Então, às vezes uma semana vem batata roxa, quiabo e jiló. Na outra, vem beterraba, aí vem as frutas, e aí você te força a diversificar. E essa é a graça, né? Você acaba ficando... E a partir do momento que você vê que você consegue chamar pessoas para isso, isso te encanta mais, você vai querendo fazer mais, sabe? E é isso muito engraçado. porque mexe até com a cognição, porque você tem que pensar em novas receitas, então você está trabalhando também a sua flexibilidade cognitiva, porque também se toda vez você faz salada, né, a mesma salada, Exato. só reproduzir aquilo, mas aí chegou um quiabo, aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com esse quiabo? Sim, E aí força a pensar, e as exato. redes neurais e também experimentar novos alimentos também ajuda na neuroplasticidade. Exatamente. E Porque, aqui né? em casa, assim, né? Também fugiu. Todo mundo precisa de uma praticidade, né? Então, assim, fugiu do que a gente sabe fazer, joga no air fryer, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, pronto. Seja quiabo, seja jiló, seja abóbora, vai bem. E assim, é uma construção, né? E você influenciar as crianças em casa também, isso é muito legal. E não precisa ser uma coisa tão radical, né? Você consegue fazer isso aos poucos e envolvendo todo mundo. Acaba virando um evento social, o momento que todo mundo cozinha junto, porque tá todo mundo na cozinha. E acaba sendo gostoso. Quem prefere comprar as marmitas, compra as marmitas, mas isso é importante, diversificar. Não ter aquela dieta monótona e sempre tentar ser mais natural. E perguntaram se demora muito tempo para ter essa reconstrução. Então, é muito variável, né? Porque Tá? assim, não depende só do que a gente come. Depende de manejo de estresse, atividade física, manejo do sono. Porque tudo isso, o que que acontece? Quando a gente vive uma situação de estresse, e aí acho que todo mundo vai se identificar um pouco, o nosso eixo HPA, né, que é o nosso eixo de liberação de estresse, nosso eixo de resposta ao estresse, ele fica ativado. Remetendo aos nossos primórdios lá, vamos pensar a gente na caverna, o estresse ele é ativado quando, nossa, vai entrar um leão aqui e vai me comer, então eu tenho que sair correndo. Esse mecanismo de luta e fuga, ele impede, ele é contra a digestão. Por isso que a nossa mãe sabiamente falava: menino, você acabou de almoçar, não sai para correr. Porque são coisas totalmente diferentes. Então, esse processo digestivo, o comer sentado na frente do computador, resolvendo um problema, o comer respondendo e-mail, o seu corpo está entendendo, o seu cérebro está tomando aquela informação como: pessoal, agora é hora de resolver este problema. É um estresse. Então, as suas enzimas digestivas, nesse momento, não vão ser ativadas. E aí você come, você nem percebeu que você comeu, você nem percebeu que você mastigou, chega aquela bomba no seu estômago. Pá! Pedaços enormes. Você deu 2 mordidas e engoliu. Aquilo vai ficar tendo um processo digestivo mais lento, porque chegou menos mastigado. Vai demandar um esforço do seu corpo para aquilo. E as bactérias vão tentar ajudar a fazer esse processo digestivo. Então, esse desequilíbrio também já começa aí, já na digestão. Na forma de comer, né? Exatamente.
Tem que ter Eu ouvido. já tive pacientes, assim, que em momentos nas férias ficavam super bem. Quando voltava a trabalhar, Thaís, tudo que eu como fica estufado, não consigo me alimentar direito. E aí você come o que dá na hora, você come super estressado. E assim, né? Quanto mais a gente consegue manejar isso, melhor a gente fica. E por isso que chama mesmo qualidade de vida, porque é você trazer qualidade para sua vida mesmo, né? E a gente tem pouco isso, principalmente aqui em São Paulo, né? Talvez quem esteja assistindo a gente não seja todo mundo aqui de São Paulo, tem gente do Brasil todo e tal, mas aqui é terrível, né? Nossa, aqui parece até errado se você falar que meio-dia eu almoço, o pessoal fala, Exato. nossa, vai almoçar, né? Tipo, Exatamente. Vai parar para isso? ah, não pode parar, né? Você tem que Exato. ficar. Nossa, vou embora 8 horas. 8 horas? Tipo, né? Exatamente. É 8, né? Mas assim, outra coisa que eu sempre, né, tento manejar com os meus pacientes. Lógico que assim, você também sair do seu ambiente. Então assim, você tá no momento que você precisa resolver aquele problema. Você sair do ambiente e deixar o negócio pegando fogo. Então assim, a gente achar esse equilíbrio, e aí a psicoterapia é essencial nisso. Você precisa ter o insight, você precisa perceber que aquele problema não dá para ser resolvido naquele momento. Você precisa ter os meios de manejar isso. E não é tocar e falar assim, não, deixa, agora tudo que se exploda eu vou parar para comer. Não, porque vai vir um rebote depois. Então, a psicoterapia, ela é essencial nesses casos. Sabe? Tanto no manejo dos pacientes com síndrome do intestino irritável, se não tiver psicoterapia, a gente não consegue melhorar, não tem jeito. Porque tá vinculado com a rotina dele, né? Tá vinculado com todos os hábitos, com tudo, né? Com a forma como ele conduz a própria vida. Totalmente, totalmente. E a gente esquece muito, né, a gente falando assim, mais até dos transtornos mentais, que a gente tem muitas evidências científicas de que essa falta de micronutrientes, e aí a dieta monótona é muito relacionada a isso, ela faz com que a gente tenha uma neuroinflamação maior também. Uhum. Então, aumento de chances de depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção. E aí a gente também, uma coisa vai potencializando a outra, né? E tem as dietas mais específicas, né? Então, assim, a gente sabe que uma alta carga glicêmica, então muito carboidrato, é relacionado à doença de Alzheimer. A gente sabe que pacientes com epilepsia respondem muito bem, vários, né? A dieta cetogênica. Uhum. Então, tem muita coisa que a gente ainda não descobriu por quê, né? Exatamente o mecanismo. E eu fiz uma live com um neuropsicólogo na terça-feira e ele estuda muito isso, tá? Ele faz a parte do neurofeedback e aí ele falou que o glúten também tem bastante estudo falando que tem uma relação forte com a depressão, né? Que o Com consumo a alto do depressão, glúten. com Alzheimer e com todas esses transtornos mentais. E aí, isso é muito relacionado a essa neuroinflamação que a gente fala. Então, eu sempre faço uma comparação porque fica mais palpável, né? Hoje eu falei isso para uma paciente minha. Então, assim, não é que as pessoas não podem consumir o glúten. Primeiro que é muito individual, vai ter gente que pode, vai ter gente que não mesmo. Mas o glúten, ele por si só, ele é imunogênico. Então, ele causa uma reação imunológica e aí em diferentes graus. E aí, para a gente ter uma ideia de como são esses graus, contei para ela como que funciona aqui em casa a questão da alergia. Então, assim, meu marido e meu filho, se eu estiver na sala, se eles estiverem na sala e eu no quarto puxar aquele cobertor guardado há muito tempo, mas eles começam a espirrar na hora. Assim, Uhum. mamãe, o que você fez? Por quê? Algum ácaro, alguma substância alergênica, eles são extremamente sensíveis. Agora, eu que tirei aquele cobertor de lá, para mim não dá nada. Fico normal. Isso quer dizer que essa substância alergênica não faz mal para mim? Não. Só quer dizer que eu não reagi a ela de uma forma tão intensa. Eu reagi, às vezes, o meu corpo reagiu
um pouquinho, conseguiu abafar e vida que segue. Isso acontece muito com o glúten. Então, assim, uma pessoa que consome demais, algum problema ela pode ter em termos de inflamação intestinal e neuroinflamação a longo prazo. Porque isso vai acontecendo, é esse ácaro ali, de pouquinho em pouquinho, estimulando essa inflamação. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência e tentar. Dá para consumir? Dá. Você não passa mal consumindo? Não. Então, diminui a quantidade. Você não precisa comer glúten no café da manhã, no almoço, no jantar sempre. E você também não precisa tirar 100%. Deixa em uma refeição, de repente, né? No café. Exato. Aí não tenta não consumir no almoço e no jantar. Estão perguntando se legumes congelados têm menos nutrientes, porque tem muito isso, né? Muita gente que fala. Hoje em dia tem fruta congelada também, né? Fruta in natura. Sim. Na verdade, assim, uma graduação, né? Quanto mais natural você conseguir consumir, melhor. Mas entre o congelado e um hambúrguer empacotado, uso congelado, né? Então, assim, e aí é uma transição, né? E aí, assim, a partir do momento que você se adaptou a esse congelado, compra in natura e você congela, ao invés de comprar o congelado do mercado. Tá bom. Isso faz diferença. Compra, ou o que a gente faz aqui em casa? A gente cozinha a marmita todo domingo e deixa para semana esse congelado, né? E assim, o que a gente também sempre, quando você vai estudar e tentar perceber essa parte do metabolismo, você pode fazer a melhor dieta. Você pode comer tudo perfeito e lindo. Se você não tiver atividade física, você não consegue ter os mesmos benefícios. Então, eu brinco que assim, se for para você escolher, é melhor você fazer atividade física e comer um pedacinho de doce todos os dias, do que você não comer nada de doce e não fazer nenhuma atividade física. Perfeito. A Milena perguntou aqui, ó. Boa noite. Gostaria de pedir, se possível, para falarem do Megacolon e a prolactina. Tá. Fala primeiro do Megacolon, porque eu acho que nem todo mundo sabe. Eu não sei. Sim. Bom, o Megacolon é uma condição quando o intestino grosso ele vai se dilatando. A gente tem algumas causas, tá? A gente tem causas tanto infecciosas, doenças autoimunes, que vão destruindo e fibrosando essa camada muscular. E aí, esse músculo ele já não contrai. Então, esse intestino ele vai se dilatando. Ou a gente tem alguns problemas de um músculo que não contrai lá embaixo, o todo dilata. O que tá antes da parte doente, tá? E aí é o intestino que não se movimenta. E aí não adianta consumir fibra. Porque o intestino está parado. Então, faz umas 2 semanas, 1,5 mais ou menos, a gente operou uma paciente com esse problema. Na verdade, não era um megacolon, mas era um intestino que não se movimenta. Então, alguma doença, e a gente ainda não consegue ter métodos diagnósticos suficientes para descobrir. A gente acha que pode ter algum componente autoimune, algum componente reumatológico. Às vezes até algum gatilho alimentar, de repente. Ela vai fazer os testes genéticos e tal. Mas o intestino grosso inteiro dela não se movimentava mais. Nossa, caramba. Então, ela podia fazer enema, que é aquela lavagem por baixo, que não saía quase nada. Ela podia comer, que não saía quase nada. Tomar laxante, que também não se movimentava. E aí a indicação para ela foi tirar todo o intestino grosso. E aí emenda o intestino fino, que é o intestino delgado, lá no reto. A única forma dela conseguir evacuar. E aí na biópsia, a camada muscular dela era só cicatriz. Nossa, caramba, tava tudo machucado. Tudo. Então é uma fibrose, então quando todo mundo que tiver alguma cicatriz aí, quando você olha a cicatriz, ela é inelástica. Ela não faz esse movimento. Ela é um tecido cicatricial, que não é elástico. Então, o intestino, quando ele não tem essa camada muscular é inelástica, ele não faz o movimento de sanfona para fazer a propulsão das fezes. Então, elas ficam paradas.
Imagina a dor que ela sentia, né? Meu Deus, Um porque você... desconforto. E aí, assim, essa paciente depois, né, de muitos anos desenvolveu também depressão. A gente acha que pode ter algum componente autoimune, porque ela também tem problemas na tireoide. Então, são várias coisas e algumas coisas a gente ainda não tem método diagnóstico suficiente para isso, né? Mas a gente vai investigando, a gente tem muita coisa genética para pesquisar hoje em dia, e é isso que a gente vai aprofundar com ela agora. Tentar entender qual foi o gatilho disso tudo, né? Eu vi um post, eu não sei se é verdade, assim, essas coisas que a gente vê no Instagram, né? Aham. Falando que quando eles fizeram a autópsia no corpo do Elvis Presley, ele tinha fezes de 4 meses no corpo. É possível mesmo que isso aconteça? Tipo, é possível que a gente Então, tenha de tanto tempo assim, e isso pode estar relacionado ao uso de substância química? na verdade, é um pouco estranho, assim, né? Não precisaria ver os detalhes certinho, mas precisaria entender como que eles fizeram essa análise, como que eles sabiam que era de tanto tempo atrás, sabe? Tá. O que que eles avaliaram, se é um processo digestivo, o que que tinha de degradação de proteínas e alimentos e fibras que conseguiu dar esse dado naquela época, né? Exato, que foi Então, agora que você falou, a gente não tem nem dados hoje em dia para dar diagnóstico, talvez. pois é, difícil, né? Hoje a gente analisa DNA de bactéria, mas isso é uma coisa aí perto dos anos, depois dos anos de 1960, 70, por aí, né? Então é uma coisa relativamente recente, né? Pode ser que seja boato. E a dependência química tem alguma relação com esse eixo cérebro-intestino? A gente pode falar alguma... Porque dependência química, vamos pensar no vício mesmo das drogas, porque eu acho que Tá. isso a gente tem de comida. A gente, Sim, 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 né? Enfim, sim. pensando em drogas, assim, que foi uma pergunta que uma pessoa me fez e pediu para eu te fazer. Se Tá. dependência química tinha alguma relação com o eixo cérebro-intestino. Porque é considerado um transtorno mental, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem muito esse link, a gente não tem exatamente como que é o mecanismo, mas a substância química ela causa um desequilíbrio nos receptores dos neurotransmissores, né? E aí essa alteração, ela mexe muito com o nervo vago, que é o principal nervo que conecta o nosso eixo intestino-cérebro. Ela mexe muito com a descarga adrenérgica e com a descarga de adrenalina e esses outros neurotransmissores. E tem muita relação com o que acontece. Quando a gente fala sobre serotonina no intestino, o papel da serotonina no intestino é totalmente diferente do papel da serotonina cerebral. Mas você pode ter gatilhos cerebrais que estimulam a liberação de serotonina do intestino. Ah, caramba. E aí, quando essa serotonina no intestino é liberada, ela aumenta muco, então pode dar diarreia, pode dar, aumenta a secreção, pode fazer com que essas fezes fiquem sem forma, ou no tratamento, muitas vezes a gente tem muito antidepressivo que deixa o intestino preso. Então, tem muito paciente que tem esses efeitos colaterais, tanto de drogas, né, terapêuticas, quanto drogas sintéticas no funcionamento intestinal. Tá, perfeito. Tem mais duas aqui que fizeram, e depois eu quero te perguntar uma coisa que eu vi também. Perguntaram se você gosta de hidrocolonterapia. Esse é um tema muito. Na verdade, assim, a gente não tem nenhuma comprovação científica de benefícios significativos na hidrocolon. Só para contextualizar. Hidrocolonterapia é você lavar o intestino grosso. Então, você carregar essas bactérias. As nossas bactérias, elas não ficam lá soltas na luz, elas ficam no muco, imediatamente acima das nossas células. Quando você tira isso, você tira um pouquinho desse muco também, essa população de bactéria, ela volta, né? E a gente hipotetiza que um dos reservatórios, lógico que um pouco fica ainda nesse muco, mas um dos reservatórios e a nossa reserva bacteriana seria o apêndice. Ah, tá. Então, dentro do apêndice você ainda tem bastante bactéria, então ela repovoaria. Aí seria um pool ali, uma reserva de bactérias que vão repovoar esse intestino. Só que essa hidrocolonterapia, você lava o intestino, você tira isso, mas vai voltar o que você tinha.
Hum. Então, quando os pacientes perguntam assim, ah, mas isso não faz um detox? Isso faz uma retirada momentânea. Mas o que faz você modificar essa população bacteriana é o que você come e o seu estilo de vida. Então, é o seu sistema imunológico modulando essas bactérias, é o que você come alimentando essas bactérias. Então, assim, o comer. Por que a gente chama o suco verde de um suco detox? Porque ele tem líquido, então você tem hidratação, você tem fibra, você tem antioxidante que ajuda nesse processo inflamatório. Então, é muito mais a fonte natural da coisa do que simplesmente fazer uma limpeza. Então, eu já tive pacientes que tiveram resultados benéficos com a hidrocolon. Então, falou assim, nossa, parece que meu intestino deu uma resetada. Uhum. Existem esses relatos, mas isso não tem uma comprovação científica e ainda também não tem um protocolo. Ah, para quem? Ainda a gente não tem essa resposta. Tá. E teve uma outra pessoa que comentou que ela fez um exame de tireoide e percebeu uma alteração. E que ela também percebe que o intestino dela está muito preso. É a mesma coisa, talvez, da paciente que você trouxe, né? A mesma relação entre Exato. tireoide e intestino. A tireoide ela é muito relacionada ao metabolismo, a como o nosso corpo funciona. Então, quando a tireoide, a mesma coisa, quando a gente faz uma dieta muito restritiva, uma das primeiras coisas que acontece é a nossa tireoide abaixa a atividade dela. Por quê? Porque você não está trazendo comida. Eu preciso diminuir a atividade do seu metabolismo, porque senão você morre. E quando a nossa tireoide está desequilibrada, ela mexe em todos esses processos intestinais. Ela mexe na movimentação do intestino. Quem tem hipotireoidismo, que é essa tireoide pouco ativa, o intestino costuma ficar muito preso. Quem tem hipertireoidismo costuma ter o intestino mais solto, porque tudo isso também faz parte, porque ela libera no sangue esse hormônio que cai lá no sangue vai também fazer esse processo todo lá no nosso intestino. Sempre ouvi falar que todos os legumes e frutas, depois de descascados, já perderam os nutrientes. E se no caso a gente fizer a comida e consumir 3 dias depois, os nutrientes não estariam mais ali. Isso é verdade? Então, na verdade, assim, não é que ele não tá, né? Ele pode não estar, é que nem tomar um suco de laranja, a vitamina C oxida. Sim, mas você ainda tem substâncias ativas. Então, assim, ainda é melhor. E aí, por que eu falo para os meus pacientes que eu gosto muito das suplementações? Ah, Porque às sei. vezes a gente não consegue dar na alimentação tudo que a gente precisa. Perfeito. Porque você tem perda durante todo o processo. Se você for ver, o ideal é você pegar do pé e comer. Inviável, né? Então, eu mesma faço suplementação de vitamina D, ômega 3, porque eu sei que a quantidade de ômega 3 na minha alimentação, ela não vai ser suficiente para tudo que eu tenho de demanda. Principalmente ingesta proteica. A nossa ingesta proteica, normalmente, ela é muito aquém do que o que a gente precisa. E proteína é para tudo, né? É para reconstrução do seu cabelo, da sua unha, das suas células intestinais. Então, se você não tem proteína suficiente, ele vai começar a tirar da onde você menos vai sentir falta. Por isso que quem tem uma baixa ingesta proteica começa a ter queda de cabelo, começa a ter a unha mais fraca, porque você está sem tijolo para construir aquilo tudo. E toda célula é feita de proteína. Cada receptor do nosso corpo para neurotransmissor é de proteína. Cada enzima digestiva é proteína. Então, se a gente não tiver uma ingesta proteica adequada, a gente tem uma barreira intestinal ruim. Você começa a ter. Aí as pessoas falam assim: ah, minha imunidade é baixa. Você precisa de arsenal para construir essa imunidade. Então, a gente precisa dessa proteína. E aí, esse cálculo ficaria mais ou menos aí entre 1,5 a 2 gramas por quilo de peso por dia. Que a gente precisa calcular isso. E o ideal é a proteína magra, do peixe, e não da... Exato. E Porque a quando gente... você também não consegue, ou pelo menos, ou as pessoas que são vegetarianas, veganas, você consegue ter um suplemento proteico.
E é essencial que a gente tenha essa quantidade adequada. Tá, perfeito. E a Yakult, é verdade que ajuda na microbiota? Então, na verdade, o Yakult, ele tem probióticos. Os probióticos, a gente, né, eu especialmente, muitas, né, quem gosta de estudar isso, a gente tem algumas restrições, porque probiótico a gente tem que pensar para que a gente quer. Tá. E quando você pensa no Yakult, lógico que é um alimento natural, a gente tem os lactobacilos, eles ajudam a equilibrar essa flora intestinal, eles ajudam a melhorar essa neuroinflamação. Só que se você tiver uma alimentação balanceada, você tem pré-bióticos. E você naturalmente alimenta essas bactérias boas. Ah, tá E bom. aí pode ser um Yakult. Eu tenho preferência por usar, eu tomo pelo menos umas 2, 3 vezes por semana kefir. E eu prefiro que sejam consumidos esses probióticos naturais do que cápsulas. Ah, tá bom. Porque a gente quer muita cápsula, né? Ah, me dá uma cápsula que eu já resolvo meu problema. Mas não, pega um alimento que já seja nutritivo. Ele vai te nutrir, ele tem proteína, ele tem os lactobacilos que você precisa. Então você tem uma coisa muito mais completa do que você ir lá e tomar uma cápsula simplesmente. Ah, e acaba sendo mais gostoso também, né, de fazer. Super, super. Qual seria a melhor forma de suplementação para quem tem doença celíaca? Pode tomar. Então, na verdade, o celíaco, ele só não pode consumir o glúten e os derivados do glúten, né? Então, assim, em termos de suplementação, você pode consumir as proteínas, e aí você pode consumir proteína de colágeno, proteína derivada do leite, não tem nenhuma proteína vegana, também não tem problema. Você só tem essa restrição no consumo do glúten. Suplementos polivitamínicos, pode consumir vitamina D. E a gente sabe que quando a gente tem uma baixa ingesta desses micronutrientes, então vitamina B, vitamina D, zinco, magnésio, cálcio, a gente também aumenta a neuroinflamação. Porque eles fazem parte de todos esses processos metabólicos que ajudam a construir essa barreira imunológica e essa barreira do nosso corpo. Então, quando a gente não consome, ele falta, então vai faltar soldado para conseguir combater essa neuroinflamação. O kefir regula o intestino? Eu acho que vai no que você já falou, né? Que não é só isso. Tem que ser Exato. E mas a resposta é muito variável, Taná. Tem gente que tem uma super resposta com o kefir, que ele dá aquele boostzinho inicial, dependendo da resposta do seu corpo, porque tudo no nosso corpo é via receptor. Nada entra direto, praticamente, né? Entra direto sem conectar alguma coisa, sem ter um canal de passagem. Então, depende muito de como o seu intestino já tá, quanto de fibra você consome, o que você já tem de bactéria no seu intestino, para esse kefir ter uma resposta de deixar seu intestino mais regulado ou não. Mas a principal coisa que regula o intestino é pré-biótico, que são fibras. Pré-biótico, tá. E o kefir comprado também não é o ideal. O ideal é que a pessoa faça o dela. Tem a cadeia. Na verdade, aí vai muito da praticidade, né? Eu compro, porque não. E a gente tem também alimentos que são bem controlados, assim. Então, eu tenho o costume, eu compro o kefir pronto, e aí eu levo lá dentro da marmita e vamos pro dia. Tá, perfeito. E eu vi que você fez um post que eu achei bem legal, acho que na verdade foi um Reels, falando sobre a carne vermelha, né? E isso gerou, assim, bastante curiosidade, tudo. E eu queria muito falar disso, porque eu acho que vai muito contra o que muita gente... Eu não sei, provavelmente você já deve ter ouvido falar daquela dieta que você só pode comer proteína. Sim. Aí é ovo, é carne, é bacon, é tudo liberado. E aí, quando eu vi aquele post, eu falei, caramba, é muito contrário do que se prega, né? Assim. Na verdade, o que a gente tem hoje como um ponto central? A dieta mediterrânea, né, que ela é muito baseada em grãos, vegetais, ela é uma dieta classicamente saudável. Agora sim, a gente precisa dos aminoácidos essenciais.
Os aminoácidos essenciais, eles vêm da proteína animal. Então, do peixe, da carne, do frango. E aí, mesmo aqueles pacientes que têm uma alimentação mais vegana, vegetariana, você consegue esses aminoácidos essenciais nos vegetais, só que eles são menos biodisponíveis. Tá. Então, o que acontece? Uma pessoa que come um pedaço de bife e consegue lá 30 gramas de proteína, uma pessoa que consome só proteína vegetal, ela precisa aumentar essa dose para conseguir ter o mesmo aproveitamento. Por quê? Porque a proteína animal, os animais, eles têm um pool de bactérias. Então, a vaca, eles têm um pool de bactérias que faz a transformação desses aminoácidos e torna esses aminoácidos. Então, a vaca vai lá e come a planta. Durante esse processo digestivo, essas bactérias depositam essa proteína no músculo lá do animal, mais biodisponível. E aí, por isso que não dá pra gente fazer essa comparação de mas a vaca come tudo que é vegetal e tem muito mais músculo do que o homem. Porque a gente não tem esse pool de bactérias. Sim, são as da vaca, né? Que são da vaca. E por isso eles são ruminantes e tudo isso. Bom, então a partir do momento que essa transformação torna a carne com esses aminoácidos mais biodisponíveis, a gente precisa de aminoácidos que a gente tem também nos vegetais, mas a gente precisa aumentar essa quantidade se for consumir só vegetal. Então não é um problema consumir só vegetal, mas a gente tem que equilibrar isso. Só que o que é o problema do consumir só vegetais? A gente aumenta muito o carboidrato. E a gente sabe que uma carga de glicose alta no sangue, ela gera inflamação. Então, você manter os seus níveis de glicemia altos, você gera uma resistência da insulina, que a longo prazo aumenta a chance de diabetes, obesidade. Então, a gente quer aumentar essa proteína via vegetais, por exemplo, sem aumentar a glicose. Tanto. Então, é uma conta difícil de se fazer. Então, os veganos, muitas vezes, precisam de suplementação com proteínas veganas, já que esse é o mote da vida. Agora, o que eu tenho tomado para minha vida com base em tudo que a gente estuda? Durante a semana, a gente tem uma dieta muito mais baseada, a gente come muito, muito vegetal e muito mais baseada em peixes e carnes magras, quando a gente consome. A gente consome no máximo 500 gramas, mais ou menos. Às vezes a gente estoura um pouquinho de carne vermelha. Por quê? Porque você precisa desses aminoácidos, porque a gente sabe que aminoácidos essenciais, eles estão relacionados à produção de neurotransmissores. Então, a gente precisa deles. E quando a gente tem um baixo consumo, principalmente do triptofano, ele está relacionado a aumento de depressão. Porque o triptofano, ele é precursor da serotonina. E a gente precisa ter esse precursor para poder fazer esse neurotransmissor. Então, a gente precisa desse balanço. Ou seja, equilíbrio. Equilibra a sua alimentação. Organiza, sabe? E faça atividade física. Porque você manter esse metabolismo ativo, você consegue equilibrar tudo isso. Você consegue fazer com que seu corpo descarte o que é ruim, via metabolismo hepático, via rim, e ele consegue manter muito mais esse equilíbrio, né? E o que você acha do leite? Duas pessoas perguntaram sobre a lactose, porque o leite já foi o bonzinho, né? O pessoal até comentou aqui que antigamente era até como remédio, né? E hoje já se tornou um grande vilão. Pois é. Na verdade, assim, não tem, né? Mocinho e vilão. Depende de cada pessoa. E aí a gente tem que diferenciar o leite, porque existem as pessoas que têm intolerância à lactose e existem as pessoas que têm alergia à proteína do leite. E são coisas diferentes. Então, assim, a intolerância à lactose, ela é uma dificuldade ou uma ausência na enzima que faz a quebra da lactose.
Então, essa lactose fica no seu intestino e as bactérias começam a fermentar. Por isso que dá cólica, a maioria tem diarreia, mas tem gente que também pode ter o intestino um pouco mais preso, sensação de gases. Mas poucos casos têm uma ativação do sistema imunológico. É muito mais uma coisa gastrointestinal. Já a alergia à proteína do leite, ela pode dar sintomas sistêmicos. Então, você pode ter, às vezes, alguma lesão de pele. Por quê? Porque aí sim é uma ativação do sistema imunológico. E para quem não tem nada disso, pode consumir, não tem nenhum problema. É uma proteína animal, a gente tem aminoácidos essenciais, então pode consumir, não tem problema. Agora sim, nada pode ser demais, né? Porque quando você tem um excesso no consumo, você pode desenvolver intolerância. Essa intolerância em excesso, você pode romper a sua barreira intestinal e deixar o seu sistema imunológico mais ativo. Então, a gente precisa equilibrar essas coisas. Que foi até o SK aqui perguntou assim: eu só como vegetal, como equilibrar? Com a suplementação vegana, né? Isso. Proteína vegana. Exatamente. O que a gente precisa ter em mente? Bom, eu vou comer só vegetais, ok? Então, começa a entender como é o ambiente das pessoas saudáveis que consomem só vegetais. Começa a seguir atletas que são veganos. Entende como... Porque às vezes você não vai ter acesso a um nutricionista para te orientar tudo. Se você tiver, melhor ainda. Mas se você não tiver, segue essas pessoas, entende o que elas comem. Ah, elas fazem um shake de proteína vegana de manhã. Entenda como é esse cálculo proteico para você. E aí, às vezes os pacientes falam assim, mas eu faço musculação e eu não vejo meu corpo mudar. Eu não vejo a minha massa muscular se sustentar. Porque às vezes está faltando tijolo para essa construção, né? Perfeito. E qual alimento tem triptofano? Bom, triptofano é um aminoácido essencial. E aí ele tem no salmão, ele tem na sardinha, ele tem no peru, tem nessas proteínas animais. Perfeito. Qual a diferença entre A2 e comum? Você sabe? A2. Não. Doutora, regulador intestinal por fiber, mais com kefir e pré-biótico, pode? Nossa, caramba, tá fazendo uma mistura. Então, ó, o Fiber Mais, ele é um blend de fibras. Então, ele tem muitas fibras que são fibras pré-bióticas, que alimentam as nossas bactérias boas. E são naturais. Então, dá para consumir. Só que sempre olhem nos ingredientes e no rótulo se tem ou não lactose. Porque, às vezes, isso foi produzido em algum recipiente que tinha lactose. E tem gente que tem intolerância e acaba fermentando demais. Então, só tomar esses cuidados. Os pré-bióticos, a gente tem vários tipos. A gente tem psyllium, a gente tem... E aí, os nomes são mais técnicos, mas é basicamente fibra. E aí, quando você come chicória, quando você come mamão, quando você come abacate, quando você come frutas vermelhas, todos eles têm os pré-bióticos. Todos os alimentos naturais que são fibrosos, que a gente não consegue digerir, quem vai digerir são as nossas bactérias. Pré-biótico é alimento de bactéria. Então, pré-biótico, basicamente, é igual a fibra. Perfeito. Tem 4 perguntinhas só aqui que o pessoal fez dos stories. Tudo bem se eu fizer essas 4 pra gente? Claro, claro. O consumo de alguma coisa pode inteiramente causar um transtorno? Existe alguma coisa que se a pessoa comer, ela vai ter um transtorno por ter consumido muito aquilo? Na verdade, assim, tudo é quantidade também, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma intolerância parcial à lactose, por exemplo. Se ela consumir um chocolatinho, não vai dar nada, porque ela tem lactose suficiente para aquilo. Então, as intolerâncias, elas são muito relacionadas à quantidade. Por isso que eu sempre falo para os pacientes, faz um diário alimentar da quantidade que você consumiu e o que você sentiu. Para ver se aquilo te fez passar mal. Para você conseguir entender o que você consumiu de diferente que te fez mal e que te fez ter algum desconforto. E entenda a quantidade. Porque se a gente pingar uma gotinha de uma tinta preta num balde enorme de água, ela vai se diluir e ok.
Então não é o que você. E aquela máxima, né? Não é o que você faz entre. Não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, é o que você faz no outro lado, né? Exato. Endometriose na parede do intestino. Qual a problemática se não fizer a cirurgia? Então, isso são vários. Existem vários graus de envolvimento da endometriose na parede do intestino. Quando ela só encosta e o paciente não tem nenhum sintoma, não tem nenhum problema, tá? Pode só acompanhar muitas vezes, às vezes só fazer uma cirurgia que só dá uma raspadinha para tirar essa endometriose. Mas tem endometrioses que são mais graves, que elas invadem o intestino e deixam a luz do intestino menor. E às vezes causa o que a gente chama de suboclusão. Então o paciente fica com uma dificuldade de evacuar por uma obstrução mecânica mesmo. E aí precisa da cirurgia mesmo. O consumo de leite pode causar algum transtorno? Para quem não tem problema com esse consumo, não. Para quem consegue digerir bem, para quem tem um equilíbrio em todo o resto, para quem consegue fazer, para quem não tem alergia, não tem nenhum problema. Quais são os gatilhos da tireoide de Hashimoto? Tá certo? Não sei se eu falei certo. Sim. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide. E a gente tem alguns gatilhos alimentares pró-inflamatórios, porque a gente começa a entender que tudo que inflama seu intestino deixa o seu sistema imunológico super reativo. Então, quando o seu sistema imunológico, e aí por isso que a gente fala dessa construção do nosso intestino, do nosso sistema imune desde a infância, então pode correr na rua, pode ter uma crisezinha de diarreia, não precisa tomar antibiótico para tudo. É essa construção do nosso sistema imunológico. E aí, quando a gente fica reativo a determinados alimentos, muitas vezes a gente também pode ter doenças autoimunes associadas. E a gente tem uma associação de disbiose, que é esse desequilíbrio bacteriano, com doenças autoimunes. Ah, também. E a última. Perguntaram se você opera fístula. Opero. A fístula, ela é a inflamação de uma glândula na região final do ânus. Isso não necessariamente é muito mais constitucional, então é a forma como essa glândula é. E aí faz essa glândula obstruir e juntar a secreção. E aí forma um túnelzinho até a região ao redor do ânus, que fica saindo secreção. Tratamento cirúrgico mesmo. Ah, perfeito. Thaís, eu não tenho palavras para te agradecer. Você é Ai, que delícia esse papo, Nath. gostoso de te ouvir falar, assim. Você consegue, sua didática é maravilhosa. Ah, obrigada, muito bom ouvir. Tô apaixonada por você, assim, toda vez que Vamos marcar mais. Vamos marcar um café presencial, que eu gosto de conhecer de perto. Quero muito te dar um abraço, de verdade. Vamos Muito, combinar. muito, muito obrigada, de verdade. Assim, uma alegria enorme te ter aqui, assim, uma honra. Obrigada, você é uma querida. Vamos marcar pra gente poder trocar aí. De repente a gente até forma um projeto aí junto com um grupo de pessoas que querem melhorar a vida. Ai, nossa, eu vou ficar muito feliz. Olha, vamos marcar. Será uma honra para mim participar, de verdade. Muito obrigada, de verdade, mais uma vez. Obrigada para todo mundo que participou super, que mandou pergunta. Sigam a doutora Thaís, o trabalho dela é maravilhoso, ela traz muita informação. E assim, sempre com essa simpatia, com esse sorriso, com esse jeitinho lindo. Obrigada, Ná. Vamos combinar? E aí a gente vai pensando aí nos próximos temas para as nossas lives. Combinadíssimo, já tá certo. Um abraço, um beijo. Boa noite. Boa noite para você também. Boa semana para todo mundo. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.